eu possa ver. Abre o meu coração para que eu possa sentir o teu amor, o teu amor, Senhor. Vamos sentir o amor do Senhor nessa noite. Abre os meus ouvidos para que eu possa ouvir. Abre os meus olhos para que eu possa ver. Abre o meu coração para que eu possa sentir. Abre os meus ouvidos para que eu possa ouvir. Abre os meus olhos para que eu possa ver. Abre o meu coração para que eu possa sentir teu grande amor. Teu grande amor. Convida alguém, minha gente. Convida alguém. Essa vai ser uma grande live. Abre os meus ouvidos para que eu possa ouvir. Abre os meus olhos para que eu possa ver. Vai convidando, vai convidando. Sem pena, sem piedade. Só convida. Não escolhe não. Não escolhe quem vai convidar não. Deixa o Espírito Santo se mover através de você. Sai enviando. Alguém precisa dessa palavra. Teu grande amor. Convida. Sai convidando. Olha aí. Deus abrindo caminhos aqui agora. Olha. Guia-me, Senhor. Atrai-me junto a ti e eu irei. Convida. É importante. Você enche essa live, seus amigos, seus familiares, seus irmãos da igreja. Hoje nós vamos falar sobre o resgate do primogênito. Mas hoje vai ser uma aula do apóstolo Ricardo, né, gente? Você vai entender. Vai fazer sentido. Abre o meu coração para que eu possa sentir. Convida. Quantas pessoas você já convidou? Escreve aí para mim. Escreve aí, gente, por favor. Já começa a entrar gente. As pessoas que você convidou virão. Elas virão. Daqui a pouco eles começam a olhar e entrar. Aleluia. Abre o meu caminho para que eu possa andar. Santo Deus. Ilumina-me com a tua luz e eu andarei. Santo Deus. Atrai-me a tua presença. Vamos lá então.
Tem algum primogênito nessa live aqui? Primeira pergunta que eu vou fazer. Tem algum primogênito? Alguma primogênita? Porque eu vou fazer uma lista de sofrimentos e dores que um primogênito tem. Já já, nós vamos começar por isso. E você vai falar, meu Deus, está falando de mim. Tem algum primogênito? Tem alguma primogênita? Tem alguma mãe? Vamos falar do seu filho, talvez? Do seu pai? Quer dizer, você, se você é pai. Eu sou primogênito. Posso falar um pouquinho sobre mim enquanto o pessoal está chegando? Vou falar. Eu sou primogênito. Vou falar sobre algumas coisas que um primogênito... Quer dizer, isso vai daqui a pouco. Vou falar de mim. Quando eu era pequeno, eu sofria ataque de demônios, assombração. Tinha um demônio que vinha por debaixo da porta todo dia. Ele ficava igual uma folha de papel. Ele vinha e virava uma pessoa rindo de mim toda vez. Vultos. Meu irmão não sofreu isso. Meu irmão mais novo, nem minha irmã. Problemas emocionais. Eu nasci com transtorno bipolar e sofri por causa disso a vida inteira. A vida inteira. Afastei pessoas. Problemas de abandono, rejeição. Necessidades emocionais terríveis. Uma vida inteira. Uma vida inteira tentando alcançar algo que eu nunca conseguia. O primogênito sofre sem saber. Ninguém explica para o primogênito porque ele está sofrendo. Ninguém fala para ele, olha, você está sofrendo, tem um propósito, tem uma história no mundo espiritual. Não é porque apenas o diabo está te atacando, não. Gente, existe uma guerra específica para os primogênitos. E eu vou falar, é uma das piores guerras que se pode enfrentar. Eu, quando conheço uma pessoa que é primogênita, eu passo a ter um cuidado especial com essa pessoa. Eu passo a ter uma atenção especial, principalmente pessoas que não estão disponíveis a estudar um conteúdo como esse que eu vou ensinar aqui. Por quê? Porque quem vai aprender esse conteúdo aqui, talvez pratique e vai mudar, a vida vai mudar. Agora, quem não estuda essas coisas, não quer, não concorda, às vezes nem crente é, essas pessoas vão sofrer o resto da vida. Olha só, alguém está dizendo aqui, eu nasci com transtorno autista e sofro rejeição até hoje e exclusão. Exclusão, gente, nem se fala. É uma coisa muito comum que nós primogênitos sofremos. Por quê? Porque o mundo espiritual, da parte do mal, quer nos colocar para longe de tudo e de todos. Então me ajudem a convidar pessoas só mais um pouquinho, porque eu quero entrar no conteúdo, para ninguém chegar atrasado e falar, olha, o que está acontecendo aqui? Me ajudem. Dá uma acelerada aí, escolhe umas 15, 20 pessoas da tua lista, porque parece que não faz diferença, mas faz. Se você convida 15, 20 pessoas, pelo menos umas 4, 5, daqui a pouco começa a entrar aqui, ó. Graças ao teu cuidado, teu amor, sua dedicação. Então, por favor, eu peço mais uma vez. Enquanto isso, a gente já vai orar, vai pedir a bênção de Deus, que é um assunto de guerra espiritual pesado, alto nível de guerra espiritual. Sempre sofri por não ser aceita. Vamos orar? Vamos orar? Aí eu vou abrindo logo o meu material aqui também, para tudo organizadinho, para ministrar. Senhor, nós te louvamos essa tarde. Obrigado, Deus, porque existe um povo aqui reunido, uma célula reunida
esperando, Pai, para entender alguma coisa acerca do Teu poder e acerca da Tua libertação. O resgate do primogênito é um ato profético, Deus. Nós acreditamos em ato profético. Muitas coisas que são orientadas no Antigo Testamento talvez não sejam obrigações, mas quando nós entendemos o ato profético como chave, essa chave pode mudar a nossa história, mudar a nossa vida. Por isso, Deus, eu te peço que abra o céu sobre essa live, atraia as pessoas certas, abra o céu, abra o sobrenatural. Qualquer pessoa que venha para essa live para roubar conteúdo de maneira maliciosa, que ela seja repreendida pelo Senhor, mas que qualquer pessoa que entrar aqui para receber e absorver, para viver, para praticar, que seja abençoada, Pai, por Ti. Há uma unção de guerra espiritual aqui. Aquele anjo da morte que atacou os primogênitos do Egito, ele agora não tem poder, porque aqui nós estamos falando sobre resgate. E assim tomamos posse dessa palavra, no nome de Jesus. Amém. Gente, vamos lá. Você já percebeu que os primogênitos costumam carregar... Vocês podem comentar aí enquanto eu for falando, porque é uma live muito curiosa. Você já percebeu que os primogênitos carregam um fardo especial? Eles carregam um fardo. Todo primogênito carrega fardo. Que fardo? Uma pressão pela necessidade de se tornar mais excelente do que os outros. O segundo irmão não está nem aí, gente. Nem está nem aí. Geralmente o terceiro, o quarto não estão nem aí. Mas o primogênito, ele quer ser o excelente. É um fardo. O primeiro do papai, o primeiro da mamãe. O primogênito, ele sente uma necessidade de agradar os pais. Eu lembro que quando eu era mais jovem, eu tenho um irmão mais novo e uma irmã mais nova ainda. E meus pais, minha mãe, brigavam muito. Eles viviam uma época que brigavam muito. E eles se trancavam no quarto e ficavam brigando, discutindo, brigando. E eu ficava na porta do quarto, do lado de fora, dizendo assim: pelo amor de Deus, pai, não briga. Para de brigar, mãe, por favor, não briga. Meu irmão, minha irmã iam rir, iam zoar, iam se divertir na rua. Por quê? Porque o primogênito, ele se sente nessa necessidade de proteger os pais, de ajudar a família, de agradar os pais. O primogênito, ele tem um perfeccionismo. Ele tem uma necessidade de ser melhor do que os outros. A minha esposa é primogênita. Tudo dela tem que ser direitinho, arrumadinho. Minha esposa, gente, é mais chata do que eu. Se eu gosto de excelência, imagina ela. Porque ela é primogênita. Os irmãos são uma bênção, mas é diferente. Os irmãos dela mais novos. Não tem esse problema de agradar. Nem um pouco. Meu cunhado não está nem aí. Meu cunhado é homossexual e eu respeito, mas ele vive uma vida doidona lá e tal. Não está nem aí. Quando meu sogro e minha sogra estavam vivos, meu cunhado não estava nem aí. Não estou falando mal dele. Eu estou dizendo que é uma característica do segundo, do terceiro filho. Já o primogênito, ele quer agradar o pai. Vocês estão entendendo? Vão comentando comigo. Vão comentando. Então, o primogênito, ninguém nunca disse para ele assim: você tem que ser o protetor dos seus irmãos. Mas na cabeça dele ele pensa: eu tenho que ser. Só porque ele nasceu um ano antes. Só porque ele nasceu 2 anos antes. Na cabeça dele ele é o Superman da família. Às vezes ele toma um couro na escola por causa da bobeira que o irmão mais novo fez. Você é irmão mais velho. Você tem que proteger o teu irmão. Por quê? Mais velho, mas é quase da mesma idade, gente. Um tem 11, outro tem 10. Às vezes o de 10 é mais forte do que de 11. Mas é o fardo do primogênito. É o fardo do primogênito. O primogênito, ele tem medo de decepcionar os pais. Ele tem medo de decepcionar a família. Ele tem medo de substituir os irmãos. Ele tem medo de ser substituído, quer dizer.
O primogênito, ele vive debaixo de constante guerra espiritual. Ele só não sabe explicar. Mas ele vive debaixo de constante ataque. Perseguição de demônio, perseguição dos espíritos de pornografia, promiscuidade sexual, homossexualidade. O primogênito tem dificuldade para ganhar dinheiro. O primogênito trabalha, não ganha, não consegue. Salvo as exceções, é claro. Salvo as exceções, né? Mas são características, padrões de um primogênito. Às vezes o primogênito se sente até humilhado, porque ele fala assim, o meu irmão mais novo ganha 50 mil por mês e eu vivo de salário mínimo. E aí o irmão mais novo fica... Vou te contar uma história minha, só para você ver como dói. O que eu vou falar aqui, eu nunca falei num treinamento como esse de primogenitura, eu nunca tinha associado, estou lembrando agora. Quando minha mãe me botou na escola, preste atenção, gente, preste atenção. Quando minha mãe me botou na escola, ela botou meu irmão junto. Meu irmão é um ano e meio mais novo do que eu. Vou botar os dois juntos. Então nós começamos juntos. Antigamente chamava de CA, né? Começamos no CA juntos. Depois foi a primeira série, segunda série, não sei o que lá, tal. Juntos. Eu já estava no prejuízo. Meu irmão sempre do meu lado ali. Curtimos as aventuras juntos. Meu irmão pegava as meninas, eu não pegava ninguém. Porque eu era o rejeitado. Porque eu era o bocão, porque eu era o orelhão. Eu fiz cirurgia, gente. Eu era o orelhão, eu era o bocão. Meu irmão era o... Já viu Todo Mundo Odeia o Chris? Era aquilo ali. O meu irmão só daquele jeito lá do Drew. Se eu falasse com meu irmão assim, Eduardo, eu tô gostando da Fernanda. Isso com 14 anos, com 13 anos, com 14 anos. Eu era tímido, orelhudo e bocão. Eu falava assim, tô gostando da Fernanda. Meu irmão ia lá, pegava, deflorava e me contava. Isso não foi uma, não foi duas, não foi 5, não foi 10 vezes. Ele não sabia que ele estava fazendo aquilo para me agredir, para me fazer mal. Talvez soubesse, mas eu acho que não. É porque eu era primogênito. Graças a Deus, porque eu não peguei ninguém a vida inteira. Deus me guardou para o casamento. Casei virgem, casei guardado. Mas não foi por intenção minha. Eu queria. Foi porque não dava. Meu irmão estava em cima lá, levando todas. Foi assim a minha história. Aí quando chegou no segundo ano, do segundo grau, a gente estava quase terminando o segundo grau. Meu pai nos tirou do particular, nos colocou no colégio público no primeiro ano, do segundo grau. Não, no segundo ano, a gente já estava desanimado de estudar, colégio público, no Rio de Janeiro, na Penha. Um lugar terrível, um lugar cheio de bandido morto na rua. A gente passava por cima de defunto para chegar na escola. O padrão era terrível. Meu pai tinha dinheiro, mas ele se desanimou, né? Se frustrou por algum motivo da vida. E eu já não estava ligando tanto para a escola. Eu gostava de estudar, eu sempre fui inteligente. Mas eu não estava ligando tanto para a escola. E sabe o que aconteceu no segundo ano, queridos? Eu matei muita aula para jogar ping-pong, colégio público, para jogar ping-pong na quadra da escola. E quando chegou no final do ano, a prova final de química, eu fiquei com nota 5,5, a média era 6. Aí eu fui até o professor de química e falei, o senhor pode me dar meio ponto? Para completar, porque senão eu vou repetir, são só meio ponto. São só meio ponto. Ele falou assim, só porque você matou minhas aulas para jogar ping-pong, eu vou te reprovar. Mas o senhor vai destruir minha vida, é um ano. Aí ele, não, eu vou te reprovar.
Eu falei assim, mas o Senhor vai destruir minha vida, que meu irmão vai ficar 1 ano na minha frente, e ele vai me humilhar por 1 ano. E o professor falou assim, o problema é teu, se vira, e me reprovou. Me reprovou. Eu fiquei 1 ano inteiro, 1 ano inteiro. Na verdade, meu irmão foi para o 3º ano, e eu fiquei o 2º ano todo me sentindo humilhado. Primogênito, 1 ano a menos na educação, em relação ao meu irmão. Meu irmão nunca foi estudioso, não. Ele era que nem eu. E o pior não foi isso, foi no outro ano. Porque eu passei de ano, meu irmão também. Mas o que aconteceu? Meu irmão saiu da escola. Ele passou de ano, 3º ano. 3º ano saiu da escola, acabou a escola para ele. E o bobão aqui, fiquei 1 ano. E aquilo, ele ria de mim, ele zombava de mim. Gente, aquilo destruiu a minha alma. Aquilo destruiu a minha alma. Essas coisas destroem a nossa alma. Por isso a nossa alma é levada para cativeiro, a nossa alma é fragmentada. Então você vê como um primogênito sofre sem perceber que está sofrendo. Passou o tempo, as coisas foram se ajeitando. Meu irmão foi morar em outro lugar, eu fiquei e tal, fui achando o meu caminho. Achei minha esposa maravilhosa. Só que o que eu quero dizer para vocês é que o primogênito sofre muito. O primogênito sofre muito. O primogênito, ele sofre rejeição, síndrome de rejeição. Ele sente que é rejeitado, às vezes nem é, mas ele acha que é rejeitado por todo mundo. Ou é. O primogênito sente sensação de abandono. O primogênito, ele tem uma tendência maior à depressão, à ansiedade, a isolamento social, a baixa autoestima. Simone, você precisa me chamar urgentemente. Meu WhatsApp está aí, ó, tá na bio. Não tem como falar isso aqui, mas eu te ajudo. Tá? Me chama hoje. Me chama agora lá no WhatsApp. Aí quando acabar a live eu te respondo. Então, gente, voltando aqui. Agora é a parte boa. Se você está ligado, vocês estão entendendo? Eu vou respirar aqui, porque eu quero saber se vocês estão me entendendo. Todos vocês que estão assistindo a live, me digam se estão entendendo, por favor. Quem chegou agora, daqui a pouco assiste de novo. Vai ficar aqui no... Vai lá para o YouTube, Ministério Ricardo Ribeiro. Aqui no Instagram não fica, não. Eu salvo e boto lá, do YouTube, Ministério Ricardo Ribeiro. Vocês estão entendendo? Tá? A minha didática de 0 a 10 está que nota? Então, todos esses ataques na vida do primogênito destroem a cabeça dele. Como é que uma pessoa dessa vai ser feliz no casamento? Como é que uma pessoa dessa vai prosperar? Como é que uma pessoa dessa vai ser um bom pai, vai ser uma boa mãe? Faço sim. No final da live eu vou explicar. Como é que vai ser? Tá? Agora, qual é a boa notícia? Qual é o projeto de Deus, qual é o plano de Deus para o primogênito? Eu vou dizer uma palavra que renova tudo. Qual é o plano de Deus para o primogênito? Uma palavra que renova tudo. Governo. Governo, aleluia. Quem tem direito de governar nessa terra? Você, primogênito. Os outros também, mas você é primeiro. Deus te deu primazia no direito do governo. Aleluia. Deus me deu, eu sou governador da minha casa hoje. Eu sou governador da minha parentela. Eu sou governo diante de todos os meus irmãos, a minha esposa. Hoje eu estou na posição de governo. Deus criou o primogênito para governar. Governar o quê?
Tá pronto? Porque essa palavra é para você que é primogênito. Deus criou o primogênito para governar na família. Deus criou o primogênito para governar nas finanças. Não é para ficar com crise financeira, não, é para governar. Deus criou o primogênito para governar no mundo espiritual. Gente, as pessoas ficam doidas com os acessos que eu tenho no mundo espiritual, com as experiências que eu tenho. Primogênitos têm direitos especiais de acessos de governo. Deus criou o primogênito para governar sobre as emoções. Deus criou o primogênito para governar no ministério, na sociedade. Só que para você entender isso, amém, está escrito aqui, eu creio que o apóstolo Ricardo tem patente espiritual para resgatar. Gente, tem que ser feito o resgate com quem tem patente. Sim, é verdade, vamos falar nisso no final. Mas tem muita gente falando de resgate de primogenitura aí, e tem gente que nem primogênito é. Tem gente que não tem conexão com Israel. No final eu vou falar as patentes que o resgatador precisa ter. O resgatador precisa ter. Mas vamos entender essa questão da primogenitura pela Bíblia. Porque eu não estou aqui brincando com você. O que significa primogênito? Primogênito significa exatamente o que a palavra diz. Primogênito. Primícia da genética. Uau! Primícia da genética. Aleluia. Se você é primogênito da tua mãe e do teu pai, você é a primícia da genética deles. Os que vieram depois são bênção também, aleluia. Mas você é primícia, você é primícia. Você é sagrado, porque primícia é sagrada. Pode. Primícia é sagrada. Só que, infelizmente, embora a ideia da primogenitura foi sagrada, o diabo chegou logo no começo e profanou a primogenitura. Por quê? Porque o primeiro primogênito da história se tornou um assassino. Então, o primeiro primogênito, Caim, matou Abel. Ele abriu o portal da morte. Ele se tornou um assassino. De lá, então, Deus teve que criar toda uma história para poder resgatar a primogenitura. A ideia do resgate da primogenitura começou lá com Caim. Porque Deus olha e fala assim, a maldição foi tão grande, porque abriu um portal de morte na terra, que agora eu vou preparar a humanidade para resgatar os códigos da primogenitura. E Deus esperou. Deus não tem pressa não, meu irmão. Deus esperou Abraão, Isaac, Jacó, José, o Egito. Quando o povo está lá cativo no Egito, 400 anos no Egito, talvez 600 anos no Egito, Deus pacientemente manda Moisés para libertar o povo, e Deus vai usar as 10 pragas, uma coisa que ninguém sabe. 9 pragas foram usadas para envergonhar os deuses do Egito, porque cada coisa daquela ali confrontava um rei. Quando Deus mandou as rãs, tinha um rei com cara de sapo. Quando mandou piolho, tinha um rei que representava os piolhos. Deus foi humilhando os 9 reis. Mas a última praga, na verdade, foi uma grande bênção. Porque ali, Deus estava começando a trazer à tona o assunto da primogenitura. Então, o que Deus vai falar? Prestem atenção, estou dando Bíblia para vocês. É a melhor aula de primogenitura que vocês vão ter. Deus fala para Moisés, Moisés, é o seguinte, junta os anciãos e manda eles avisarem para o povo que eu vou soltar o caçador de primogênitos. Eu vou soltar o caçador de primogênitos. O anjo da morte. Mensageiro da morte. Anjo aqui, a palavra anjo, gente, é mensageiro. Tá bom? O mensageiro da morte. Só que todo mundo que sacrificar o cordeiro
e pegar o sangue do cordeiro e colocar nos umbrais da porta, será poupado. Agora veja bem, nós estamos falando disso justamente na semana seguinte à Páscoa. Prestem atenção, gente. Eu sei que vocês estão com algumas curiosidades de assuntos que eu vou falar no final. Eu quero muito que vocês recebam. Não apenas... Tem gente aqui que se eu falar assim, vamos fazer a primogenitura, vai fazer agora. Mas antes de fazer, eu quero que você entenda o que vai acontecer na tua vida. Se você não fizer também, o problema é teu. Cada um tem sua história. Ah, eu saí antes da live, acabei esquecendo. Tá bom. Eu prometo que eu demoro daqui a 15, 20 minutos, no máximo eu termino. Mas eu vou te ajudar. Então, quando Moisés ele instrui o povo, o anjo da morte ele vai passar sobre o Egito. Entenda uma coisa, gente. Muitas pessoas postaram, semana passada na Páscoa, que o povo estava celebrando, comendo cordeiro, porque ia sair. Não estava celebrando não. O povo estava, perdão da palavra, a gente diz aqui no Rio de Janeiro, estava assim, ó. Nem peido passa. Sabe por quê? Porque estava passando um anjo da morte sobre o Egito. E de repente, imagina, você está com a tua família, comendo cordeiro, e você escuta uma voz lá do outro lado da rua assim, ó. Morreu um. Morreu o outro. Ah, meu Deus, meu filho! Morreu o outro. Você não pode nem abrir a porta de casa. Você está pensando que foram só egípcios que foram atacados? Por que Moisés falou para o povo assim, passa o sangue na porta e come o cordeiro para que o anjo da morte não entre? Porque a maldição ia passar por todos os primogênitos, independente se era do Egito ou dos hebreus. Agora, o povo hebreu não era crente. Tem muita gente que pensa que o povo hebreu era judeu, tinha as trancinhas, adorava a Deus, não era judeu não, gente. O povo hebreu não conhecia quase nada do Deus de Israel. Eles eram escravos, com 4 gerações criadas no Egito. Eles sabiam algumas histórias que se contavam dos patriarcas, mas eles eram um povo sem noção. E quando Moisés vem, eles começam a ter um pouquinho do entendimento. Não é à toa que mais na frente, 50 dias depois, Deus vai dar os mandamentos, vai explicar tudo. Eles não entendiam. Então não era um povo crente. Era um povo difícil, era um povo desobediente. Por que eu estou falando isso? Porque, sem dúvida alguma, quando Moisés manda colocar o sangue e matar o cordeiro, muita gente, porque eram milhões de hebreus, milhares, muita gente falou assim, quer saber? Eu não vou fazer nada disso. Quem é esse tal de Moisés? Esse cara era egípcio. Então morreu muito primogênito hebreu. Deus estava fazendo uma limpa ali. Para quê? Para decidir quem merecia. Sempre... Meu Deus. Sempre haverá uma limpa de Deus no meio dos primogênitos, para decidir quem está conectado ou não. Porque as promessas dos primogênitos são poderosas e são grandes. Entende? Vamos fazer uma mentoria para o seu grupo sobre isso, tá, Ivete? Depois vamos marcar. Ivete Cloud. Agora, o povo sai do Egito. O povo sai do Egito assustado. Muita gente morreu, tanto no Egito, tanto dos egípcios quanto dos hebreus. E não era só criança que morreu não, gente. Morreu velho. Sabia disso? Porque velho também é primogênito. Eu sou primogênito. Se eu não colocasse o sangue nos umbrais, meu filho ia morrer, eu ia morrer também. Morreu muita gente. Só que saíram muitos primogênitos vivos. Amém? E isso significa que houve uma multidão que venceu o primeiro teste.
Vocês estão comigo, gente? Eu vou dar uma pausa para vocês me dizerem se estão entendendo, porque a gente está começando a ir para um segundo momento para finalizar. Houve uma vitória, o povo saiu vivo do Egito. Os primogênitos que saíram vivos venceram o primeiro teste. Estão entendendo? Que aula, hein? Até eu estou aprendendo, viu? Só 2 pessoas estão entendendo. A gente nunca se atenta para esse detalhe. É isso aí, Ivete. São detalhes. O segredo está nos detalhes. Posso continuar? Então vou. Quando o povo sai do Egito, Êxodo capítulo 12. O povo sai do Egito. Olha o que Deus fala em Êxodo capítulo 13, versículo 2. O povo acabou de sair do Egito. Acabou de sair. Deus diz assim: santifica-me todo primogênito, todo que abrir a barriga da mãe entre os filhos de Israel, porque são meus. Santifica, separa. Santifica, separa. Então, a primeira coisa que Deus fala quando ele sai do Egito é assim: Moisés, chama os primogênitos e consagra eles para mim. Isso aqui, se você estudar o contexto aqui, está dizendo que eles teriam que ser sacerdotes. Estou falando pastor, presbítero, diácono, não. Sacerdote do contexto judaico. Não existe mais. Porque o templo foi derrubado 70 depois de Cristo. Quando construírem o terceiro templo, que estão tentando construir, vai voltar ao sacerdócio. Mas o que Deus havia dito era o seguinte: os levitas, os primogênitos precisam ser consagrados sacerdotes. Por que Moisés falou? Por que Deus falou isso para Moisés? Porque o anjo da morte ainda estava solto. Essa você não sabia, né? O anjo da morte ainda estava solto. Então, Deus sabia que o ataque lá no Egito foi tão pesado, que tinha que blindar os primogênitos. Então, Deus começou a criar vários códigos para blindar os primogênitos. Então, o primeiro foi: separa eles para eles serem sacerdotes para sempre. Nenhum deles vai ser empresário, nenhum deles vai ser agricultor, nenhum deles vai ser investidor na Bolsa de Valores, nenhum deles vai ser influenciador no YouTube. Eles vão ter que ser sacerdotes para sempre. Para que eles sejam blindados por mim. Trabalhando para mim, eles são blindados por mim. É o que aconteceu. E aí nós vamos ver, peraí que saiu da posição aqui meu texto. E no versículo, 11 versículos depois, Êxodo 13, Deus completa a conversa dizendo assim: porém, tudo que abrir a madre de uma jumenta, Deus começa falando da jumenta, tudo que abrir a madre da jumenta, ou os primogênitos das jumentas, você resgatará com um cordeiro. Então ele diz: você dá uma oferta de um cordeiro para consagrar os filhotes da jumenta. Se não resgatar, arranca a cabeça. Por que Deus está falando isso? Se não resgatar, arranca a cabeça. Engraçado isso. É como se Deus estivesse dizendo assim: cara, se você não fizer o resgate da primogenitura, é melhor arrancar a cabeça logo, porque a coisa é feia. Eu estou tentando avisar. Aí diz assim: mas todo primogênito humano, ou na tradução bíblica aqui, mas todo primogênito do homem entre teus filhos você deve resgatar. Então ele diz lá: resgate de um cordeiro, e deve ser feito todo primogênito do homem. Por que Deus fala isso? Porque ele está dizendo, é a única maneira que ele criou para blindar as pessoas contra o anjo da morte. Agora, o que o anjo da morte faz? Volta lá no início da live, é tudo aquilo que eu falei: depressão, sofrimento, ansiedade, angústia, homossexualidade, promiscuidade, crise financeira, tudo aquilo são efeitos do anjo da morte, que quando você bloqueia, você está no mundo espiritual cancelando isso.
Significa que se eu fizer o resgate da primogenitura hoje, amanhã não vai ter mais isso? Não. Significa que amanhã você pode ter um problema, mas já não é mais um anjo da morte. Já é questões que Deus vai te ajudar a resolver com a sua inteligência, com a velocidade que o Espírito Santo tem. Já não é mais problema de demônio. Entende? Então até aqui vamos falando. Deus falou para blindá-los, tá? E aí eles continuam, eles saem dali do Egito, fazem a blindagem com a oferta dos cordeiros e vão andando 50 dias. 50 dias a contar da Páscoa. Quando chega a 50 dias, 50 em grego Pentecostes, Moisés sobe um monte para conversar com Deus. Enquanto isso, o povo constrói um bezerro de ouro e começa a adorar. Deus fala para Moisés, desce, porque o povo está adorando a um bezerro de ouro. Moisés desce, quebra a tábua da lei, todo mundo está adorando o bezerro de ouro, todo mundo, menos um grupo. Os primogênitos, não. O primogênito estava lá, peladão, fazendo um monte de coisa. Deram bobeira. Só um grupo que não fez coisa errada. Os descendentes de Levi. Os descendentes de Levi. Aí olha o que Deus vai dizer. Se a gente ler, tem um texto aqui, Números 8:18. Eu escolhi os levitas no lugar de todo primogênito de Israel. Agora começa a falar de resgate. Eu escolhi os levitas no lugar de todo primogênito de Israel. Por que os levitas são sacerdotes? O pessoal pensa que levita é quem canta, toca violão, não tem nada a ver não. Levitas são os camaradinhos que botavam aquela roupa branca e serviam no templo, no tabernáculo, arrumava tudo. Era sacerdote, são levitas. Esse trabalho sacerdotal era para ser dos primogênitos, para blindá-los. Mas quando os primogênitos são retirados dessa função, os levitas entram nessa função, os primogênitos agora ficam assim: o que vai me blindar? O que vai me blindar? Eles ficaram abertos, expostos no mundo espiritual. Então, uma exposição no mundo espiritual, vou te mostrar o que pode acontecer numa exposição no mundo espiritual na vida de um primogênito. Esse texto não estava nem na minha programação. Deixa eu ver aqui a outra versão também. Olha o que acontece na vida de um primogênito que está descoberto. Eu acho que é aqui. Jó capítulo 1. Jó, todo mundo conhece a história de Jó, né? Nem sei se Jó era primogênito, né? Mas não é dele que eu quero falar, não. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse homem era íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. E nasceram 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. E eram muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que esse homem era maior do que todos do Oriente. Jó era uma espécie de rei daquela época. Iam os seus filhos à casa uns dos outros para fazer banquete, cada um por sua vez mandavam convidar suas 3 irmãs para comerem e beberem. Então os filhos de Jó se reuniam um dia na casa de um dia na casa do outro. Na verdade não era casa, gente, eram uns reinozinhos que eles tinham. Eram tudo rico, né? Sucedia que depois... Não, eu vou pular, porque senão o texto é muito longo. Vou direto para onde eu quero aqui. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Versículo 13. Sucedeu que um dia, eis que seus filhos comiam com as suas filhas e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito.
A Bíblia vai dizer isso, vou ler de novo. Sucedeu que um dia os filhos de Jó e as suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam, as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus tomaram, e os servos feriram a fio da espada, e só eu escapei para trazer a nova. Tá? Então, o primeiro ataque foi na casa do primogênito de Jó. Versículo 18, mesma coisa. Estando ainda falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, na casa do teu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos quatro cantos da casa, etc. Então, o ataque aos primogênitos é real, gente. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Agora, vamos falar do resgate dos primogênitos. Vamos falar. Tenho 10 minutinhos aqui para eu falar para vocês. Nós já lemos os versículos bíblicos que falam sobre o resgate do cordeiro. Como foi a minha história? Meu pai, eu não sabia que meu pai estava com câncer. Eu também não conhecia a história de resgate do primogênito. Um dia, o Espírito Santo falou para mim assim: oferta o valor X para o seu apóstolo. Veja bem, daqui a pouco eu vou dizer o valor. Oferta o valor X para o seu apóstolo, porque eu estou fazendo algo na tua vida. Eu fui até meu apóstolo e falei: olha, não sei por que Deus mandou fazer essa oferta. Ele orou por mim, me abençoou. Veja, eu não tinha entendimento de nada disso. No dia seguinte, o profeta William, que é o profeta que me cobre, meu intercessor, o líder da minha intercessão, o profeta William me ligou e falou assim: eu tive uma visão, ou um sonho, não lembro. Eu sonhei que você estava na casa do teu pai e da tua mãe. Era uma sala pequenininha, com um sofazinho aqui, uma televisão assim. Era a sala do meu pai. Ele não sabia. E tinha 3 cadeiras. Teu pai estava numa cadeira, tua mãe estava na outra cadeira comum. Mas você estava numa cadeira maior, uma cadeira toda branca, alta. Você estava lá sentado assim na cadeira alta. Na hora que ele falou, eu entendi. Deus me destacou. Deus me destacou na minha família, na minha casa. Eu tinha muito ciúme do meu irmão e da minha irmã, porque meu irmão e minha irmã tinham muito mais acesso aos meus pais do que eu. Sabe o que aconteceu? Logo depois meu pai pegou câncer, durou 4 meses e meio, 5 meses, e morreu. Minha mãe morreu na mesma semana de Covid. Mas a herança espiritual que ele carregava, porque a unção, a primogenitura também transfere a herança do pai para o filho. Eu peguei. A unção eu peguei. A autoridade eu peguei. O governo eu peguei. Então, eu tinha dinheiro, nada, na época, hoje eu tenho. Na época eu estava quebrado. Só que é o seguinte: quando Deus manda fazer, você faz. Quando Deus manda, você vende geladeira, você vende carro, você faz. Por quê? Porque são questões espirituais, são questões de... Não estou falando de charlatão, não. Estou falando de coisa séria. Deus falou comigo. Eu já dei carro de oferta, gente. Sem ter, dei um. Então, dei Jeep Cherokee. Quando Deus manda você fazer, você faz. Eu sei disso porque tem muita gente assistindo a live aqui que eu sei que são pessoas desprendidas, são pessoas generosas. Agora, em relação à primogenitura, se você é um primogênito e precisa passar pelo resgate, não meça valores para entregar a oferta de primogenitura. Mas alguém me fez um monte de pergunta ontem sobre a oferta de primogenitura. Aí eu fui respondendo uma por uma, respondi. E quanto é a oferta? Eu falei o valor, que é o valor do cordeiro. De qual cordeiro? Tem um cordeiro aqui em Acari, no Rio de Janeiro, que é baratinho. Não é disso não, pelo amor de Deus. É o valor de um cordeiro kasher de Israel, tem um valor. É um valor específico. Aí quando eu falo o valor para a pessoa diz assim: eu pensei que fosse algo bem mais barato.
A gente não está falando de promoção de ovo ou de café, a gente está falando de algo que é espiritual. Se Deus estabeleceu esse valor para escravos, meu Deus, gente, meu Deus do céu, meu Deus, deixa eu só escrever essa frase aqui que foi muito forte. Então, quando você entrega a sua oferta de primogenitura, e nós vamos falar já agora de como fazer, a primeira coisa que vai acontecer, você vai fechar o portal com o anjo da morte. Deus vai começar a ter facilidade em te abençoar, em te colocar no caminho da promessa. Segundo, Deus vai abrir, vai sinalizar uma porta para Israel. Todo mundo que faz resgate de primogenitura, Deus abre porta para Israel. Ou consegue uma viagem, ou começa a ter visão de letras hebraicas e já começa a querer ir para Israel, ou quer começar a ouvir louvores de Israel. Por quê? Porque o teu espírito é conectado com Israel. É uma evidência e eu te digo isso por experiência. Não sei se é só com as pessoas que fazem comigo, mas é assim que funciona. Tá? Qual é o valor? R$1.500. Esse é o valor de um cordeiro. Tem gente aí que diz que é 2.500, 3.000, 5.000, porque é ganância, né? É errado. Tem outros que estão fazendo promoção. Ah, não, R$200, R$300. É errado. São valores corretos. Eu tenho ido para Israel, eu converso com judeus messiânicos. Eu converso com pessoas sérias que trabalham nessa área. E esse é o valor. Tá? Então é o valor de R$1.500. Ah, isso... Tá. Antes eu vou responder algumas perguntas aqui. Enquanto isso, se vocês tiverem pergunta, podem fazer também. Mas eu vou responder 9 ou 10 perguntinhas que eu mesmo criei para responder vocês aqui. Primeira pergunta: eu posso fazer o meu próprio resgate? Claro, eu fiz o meu. O importante é ser resgatado. O meu ou do meu filho primeiro? Depende do seu discernimento. Eu estou sentindo que meu filho está sofrendo muito ataque, eu quero blindar ele primeiro. Amém. Não, quero ser blindado para eu estar capaz de cuidar do meu filho. Quero ser blindado para eu cuidar do meu filho. Discernimento. Vou fazer do meu filho e o meu ao mesmo tempo? Dependendo da sua condição, melhor ainda. Tem gente que faz, porque aí já blinda a genealogia, né? Mulher também pode? Claro que pode. Porque no Novo Testamento nós já deixamos de ser sacerdote e viramos sacerdócio. Da mesma maneira que tem apóstola, tem pastora, você pode ser resgatada. Quem nasce de parto de cesareia é primogênito? Claro que é. Nasceu, está vivo, não está? Glória a Deus. Minha mãe já é velha, vale a pena? Ou meu pai, né? Vale a pena? Porque a pessoa fala, porque já está velho, vai morrer mesmo. Não, porque às vezes essa pessoa está bloqueando dentro dela a herança, os governos que vão descer para você, para o seu filho e para o seu neto. Então você pode desbloquear de cima para baixo, conforme o Espírito Santo for te direcionando. Tudo isso precisa da direção do Espírito Santo. Tá? Não sou primogênito. Aí, a oferta de primogênito, ela não é compatível para você. Existe uma oferta de fé, chamada oferta de consagração, onde você pode pedir a Deus: Senhor, eu vou ofertar essa oferta e pela fé te peço que as heranças, as bênçãos de governo me alcancem. Deus te abençoa também, mas não tem a ver com primogenitura. Eu posso fazer pelo meu neto, pelo meu sobrinho? Sem problema nenhum. Aí é uma pergunta que me fazem muito. Eu posso fazer por um neto, por um sobrinho, pelo meu filho, sem eles saberem? Pode. Pode sim, porque às vezes a pessoa não é crente, não tem entendimento. Às vezes você vai fazer pelo teu marido, para desbloquear o teu marido. Mas ele não tem entendimento. Então você faz o resgate dele, abençoa a vida dele, a gente ora por ele, libera, vou falar como é que nós oramos, e tá tudo resolvido. Tá? Deixa eu ver, tem uma coisa aqui que eu não quero responder, não quero perguntar. Se eu não fizer o resgate, eu estou em pecado? Claro que não. Só que é o que eu falo. Existem portais escondidos no Antigo Testamento que você pega pela fé.
Você entra pela fé. Se você não quiser entrar, é como o da primícia. Tem muita gente que fala, porque está no Antigo Testamento. A gente vive pela fé. O segredo da nossa religião é a fé. Então, se você crer em algo e pratica esse algo, ele se cumpre na tua vida. É possível parcelar o valor da semente? É possível. Por quê? Porque, pelo menos comigo, porque quando a pessoa faz comigo, eu dou o link do cartão, a pessoa parcela no cartão, mas entra diretamente para mim. E eu vou dizer o que eu faço com esse dinheiro, tá? Para vocês. Qual o valor da oferta para quem não é primogênito? Eu sempre sugiro que tente fazer uma oferta semelhante, mas não havendo condição, faça o que está no teu coração. Eu não posso dizer qual é o valor, se não tem nada escrito sobre isso. Mas pergunta, gente, porque eu já quero dizer como fazer o resgate para a gente finalizar a live. Essa live vai para o YouTube. Quem chegou atrasado vai assistir daqui a meia hora, já vai estar no YouTube. Porque Deus orientou, né, de nós fazermos esse conteúdo atualizado, mais organizado. Mais alguma pergunta? Ok? Então, o que eu vou fazer? Uma coisa que acontece, gente, eu vou falar uma coisa aqui. Eu não ia falar não, mas eu vou falar. Porque às vezes tem gente que se confunde. Muitas vezes você vai ter um primogênito que não quer resgatar. Aliás, um irmão que não quer resgatar. Ah, meu irmão não é crente, ele não está nem aí. Meu irmão já tem 60 anos, ele não está nem aí. Se eu falar disso, ele não está nem aí. Ele abriu mão da primogenitura. Ele abriu mão. Deixa eu até escrever aqui. Escrever isso aqui porque isso aqui é muito forte. Não posso esquecer. Então, o que eu faço? Poxa, eu queria ser primogênito, não sou. Meu irmão não está nem aí para a primogenitura. A gente tem um respaldo bíblico para isso. Jacó estava nessa situação. Jacó pegou a primogenitura do irmão. Entendeu? Jacó negociou. Falou, vou te dar um prato de lentilha aqui, eu quero que você me dê a tua primogenitura. Tomou posse, se tornou primogênito. Todas as tribos vieram dele depois, não do irmão. Olha o tamanho da primogenitura. Olha o poder da primogenitura. A primogenitura é governo. Agora, tem também um ato de fé. O que é um ato de fé? Só que é muito sério que eu vou falar. Ah, eu não sou primogênito. Meu irmão é, mas ele não está nem aí. Faz o resgate para você. Você resgatou. Ele não resgatou, o problema é dele. Aí se um dia ele for lá e resgatar, aí você perde. Mas você vai saber a probabilidade disso acontecer. Entendeu? Probabilidade, quem define é você. Eu acho que ficou claro, né, gente? Então, que tipo de pessoa está... Aliás, que tipo de pessoa é ideal que você faça um resgate, né? Claro que eu sou essa pessoa, mas existem outras. Em primeiro lugar, uma pessoa que tem integridade na palavra de Deus, na vida com Deus e conhece o assunto. Conhece o assunto. Primeira coisa. Ah, vou fazer lá no meu pastor, lá na minha igreja. Aí, sei lá, dá R$1.500 para o teu pastor, ele fala assim, o que é isso? É resgate direto? Não importa. O importante é que deu o dinheiro.
É isso aí, Aline. Isso aí. Então, você precisa de alguém que tenha legitimidade na palavra de Deus. Segundo, tem que ser um homem de Deus, um homem sério, uma pessoa séria, uma pessoa que você vê que tem vida com Deus. Outra coisa, tem que ser uma pessoa que tenha vínculo com Israel, que é um assunto relacionado a Israel. Então tem gente que o cabra nunca foi em Israel, não fala de Israel, não ensina sobre Israel, não ama Israel, não tem nada de Israel. E vai querer, né? Na verdade, a primogenitura se torna um produto para ele só. Não. Então, no nosso caso aqui, por exemplo, eu sou um agente de viagem de Israel hoje. Já fui agora para Israel em, sei lá quando, já perdi já. Fui em maio, né? Fui em abril. Vou novamente em agosto. Vou novamente em setembro. Aliás, em novembro. Vou novamente em final de abril do ano que vem. E por que eu digo isso? Porque além de ter uma conexão com Israel, parte, pelo menos R$500 dessa oferta, eu separo ou para me ajudar com a ida para Israel, ou para semear na vida de um sacerdote em Israel, que eu faço isso sempre. Vou lá no Muro das Lamentações e dou dinheiro na mão dos rabinos lá. Entendeu? Por quê? Porque o nosso dinheiro precisa ser veiculado para Israel. Quando eu ajudo a comprar uma passagem para Israel, quando eu ajudo a questão, tudo isso é dinheiro que vai para Israel, que abençoa Israel. E nós abençoamos Israel, somos abençoados. Tá? Outra coisa, a pessoa que você escolher para fazer o teu resgate da primogenitura, precisa orar por você a oração de Isaac para Jacó em hebraico. Que essa é a oração que foi feita quando Isaac liberou a primogenitura para Jacó. Era uma oração específica, muito poderosa, muito poderosa. E também essa pessoa que você escolhe para fazer o resgate da primogenitura, essa pessoa te orienta sobre o jantar festivo. O que é o jantar festivo? É um jantar comum. Você pode botar um ovo, né, um pedaço de torradinha e comer. Mas esse jantar, ele ativa algo equivalente a 844 jejuns de arrependimento. Para pensar nisso. Alguns dizem que é 84, outros dizem que é 89, outros dizem que é 844. Eu creio que são 844 jejuns de arrependimento. Então, meu desejo é que você seja abençoado. Meu desejo é que você, daqui a um tempo, possa dizer: eu fiz o meu resgate. Eu fiz o meu resgate. Eu vejo minha vida mudar em várias áreas. Maduro. Uma mudança madura. Não é uma mudança mágica, não. Mudança madura. Legítima. Alguém fala para mim, tem falado para mim assim: apóstolo, é nítido como Deus tem feito as coisas mudarem na tua vida cada mês. Mesmo quando eu estava doente, havia evolução constante. Agora, vencendo doença, ninguém me segura. Tá bom? Como é que faço o resgate? Alguém botou aqui: a minha vida não mudou nada, fiz o resgate. A pessoa que entra na live dessa e fala isso é porque difícil mudar, né? Difícil mudar. Vamos conversar sobre isso depois. Fiz um ano com outra apóstola, não falou nada disso. Pode ter sido isso então, as orações e tal, mas vamos conversar, minha irmã. Me chama em reservado, vamos conversar. Eu quero tentar te ajudar. Sabe por quê? Porque se você fez o valor direitinho, a gente ora, a gente libera, a gente quebra o que tem que ser quebrado, libera o que tem que ser liberado. Se você já fez, eu te ajudo a completar essa obra. Agora, se você assistiu essa live: apóstolo, eu quero fazer o resgate da minha primogenitura, do meu filho, do meu neto, da minha mãe, do meu marido.
da minha esposa. Quero fazer agora, quero parcelar, quero pagar à vista. Eu estou aqui para te abençoar. Não posso deixar de ser íntegro em dizer que isso também é relevante para o nosso ministério, para me ajudar minha casa, ajudar minha família, mas acima de tudo, para ajudar a sua vida. Não tenho dúvida disso. O meu WhatsApp está no link da bio, tá? Tá aí, ó. Vou até falar aqui, caso você esteja vendo alguma cópia que vai ficar, alguém copia e joga para lá, é 21 98 111 6787. Depois você dá um pause e ouve. Mas está no link da bio, pelo Instagram está aqui do lado, pelo YouTube está aqui embaixo. Me chama e ativa essa bênção na sua vida. Beijo no coração. Tchau, tchau.